Olá, turma! Eu sou a professora Liviane, professora de Geografia. Que bom estarmos juntos novamente aqui por este canal. Espero que todos estejam bem, com saúde. Então, iremos dar início ao nosso terceiro bimestre. O nosso primeiro conteúdo será Continente Asiático. A Ásia é um continente de maior extensão territorial do mundo, com 44,9 milhões de quilômetros quadrados. Esse continente ele ocupa quase 30% das terras do planeta. Ele vai estar a localização dele é no hemisfério oriental da Terra, a leste do meridiano de Greenwich, cortado pelo Círculo Polar Ártico ao norte, pelo Trópico de Câncer ao centro e pela linha do Equador ao sul. Vamos observar aqui, o continente asiático, ele é o maior continente do mundo, né? Então, você pode observar aqui que ele é cortado pelo meridiano de Greenwich. Ele também vai ser cortado pelo Trópico de Câncer ao centro, pela linha equatorial ao sul. Então, é o maior continente do mundo e vai ocupar quase 30% das terras emersas do planeta. Em virtude da sua grande extensão, norte e sul, esse continente ele vai ter todos os climas do hemisfério norte, que é o equatorial, tropical, temperado, árido, polar, entre outros. E essa variedade climática ela é responsável também pelo desenvolvimento de inúmeras formações vegetais nesse continente. Então, aqui vocês podem observar aqui por este gráfico aqui, o continente asiático ele vai corresponder a 29,13% das terras emersas do planeta, né? Então, logo em seguida vem o continente americano. E devido à sua larga extensão leste-oeste, o continente ele é atravessado por 11 fusos horários, com cerca de 160 de longitude. A Ásia também é o continente mais populoso do mundo. Então, vai ser nesse continente que vai ter os países com maiores índices do número de população, com aproximadamente 5 bilhões de habitantes, o que corresponde a cerca de 65% da população mundial vai estar no continente asiático. Devido à sua grande diversidade natural e complexidade de grupos étnicos e culturais, o continente ele pode ser regionalizado de acordo com a localização de cada país em 6 grandes regiões. Então, o continente asiático, vamos ver como que ele foi dividido, né? Como ele foi regionalizado. Então, nós vamos ter a Ásia Setentrional aqui, ao norte, a Ásia Central, o Oriente Médio, a Ásia Meridional, o Extremo Oriente e aqui ao sul, Sudeste Asiático. Então, se você observar aqui, devido à sua grande extensão, né, ele precisou ser regionalizado em grandes regiões. O relevo. Entre as diferentes formações que aparecem ao longo da vasta extensão do território da Ásia, destacam-se as cadeias montanhosas no oeste e no centro do continente. Também vamos ter as planícies no norte e no sul. E os planaltos, principalmente localizados aqui na área central. Então, se você observar, os pontos mais elevados vão estar aqui nessa região, aqui, olha, as montanhas, né, as grandes montanhas, né, vamos estar aqui na região dessa parte do continente asiático. As cadeias montanhosas. No continente asiático, nós vamos encontrar diversas cadeias montanhosas, como o Cáucaso e os Montes Urais, na divisa com o continente europeu, e o Himalaia ao sul. Em grande parte, as montanhas são parcialmente cobertas de neve, que alimenta os rios asiáticos com o degelo nas elevadas altitudes. Boa parte do continente asiático encontra-se no que se convencionou chamar de Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região, né, do planeta Terra onde ocorrem diversos eventos geológicos, como os tsunami, terremotos, devido ser uma área geologicamente instável. O Himalaia. Os picos mais elevados da Terra estão na Cordilheira do Himalaia, com destaque para o Everest, na fronteira da China com o Nepal, que vai medir 8.840 metros de altitude.
e o Kanchenjunga, que fica na fronteira do Nepal com a Índia, com 8.586 metros de altitude. Então, esses são os pontos mais altos do continente asiático, né, que vão ficar na cordilheira do Himalaia. Então, o Everest e o Kanchenjunga. Vamos ter também as planícies, que marcam o relevo da Ásia. As planícies foram formadas por processos de sedimentação relativamente recentes. Nelas se concentra a maior parte da população asiática, que desenvolve diversas atividades econômicas em grandes escalas. As antigas civilizações desenvolveram-se em relevos de planície, a chinesa na planície do leste do país, a indiana na planície indo-gangética e a mesopotâmica na planície dos rios Tigre e Eufrates. Já os planaltos, eles vão ser divididos entre os de altitudes elevadas e os de altitudes mais baixas. Entre os mais elevados estão os planaltos do Tibete e o planalto do Pamir. E os de menor altitude, que é o mais antigo e desgastado, são o planalto da Arábia, do Deccan, o siberiano, da Antólia e o planalto do Irã. Então, esses daqui também são os diversos tipos de relevo que nós vamos encontrar no continente asiático. O clima e a vegetação. Devido também, né, ser um continente bastante extenso, né, de norte ao sul, há uma grande variedade climática e de formações vegetais. O clima, muito diversificado, se deve principalmente ao fato de o continente ter uma grande extensão latitudinal, né? Então, você observar aqui, né, é uma grande extensão latitudinal. Aqui o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e a linha do Equador. Então, com significativas quantidades de terras localizadas nas zonas climáticas tropical, temperada e glacial. Em grande parte do norte da Ásia, ao sul da região ártica, predomina o clima frio. Nessa região se desenvolve a taiga, floresta composta de árvores de grande parte, com ramos curtos e folhas pequenas. Nas áreas de clima temperado e subtropical, encontram-se as florestas temperadas. Nas áreas continentais, centrais, onde o clima semiárido também está presente, encontram-se as estepes e a vegetação rasteira. Então, aqui você pode observar a variedade da vegetação no continente asiático, né? Vamos ter diversos tipos de vegetação. Então, espero que vocês tenham tido um bom entendimento, né, sobre o continente asiático, a parte física. Nos encontramos na próxima aula, dando continuidade sobre os estudos sobre esse continente. Obrigada pela atenção e bons estudos.